Então, vamos trabalhar, né? Até vou encostar, porque já estamos... No meu, 10 minutos, mas no celular, 5. Acho que já dá para a gente começar, né? Só está faltando um colega, a hora que ele chegar, ele se integra à conversa. Vou fechar aqui por causa da outra turma. Vamos começar já, está faltando um ainda? Então, beleza. Aí até... então maravilha. Vou só encostar a porta aqui por causa do barulhinho do outro. Quer dar um oi antes? Não. Então belezinha. Obrigada, Bruno. Então, bom dia, pessoal. Tudo certo com vocês? Que bom, tudo certo. Vou me apresentar rapidamente para vocês. Vou usar o microfone porque a gente tem um colega que está assistindo à distância. Bom dia, colega. Se quiser, participa aí, manda suas perguntas. Por favor, fique muito à vontade também. Então, por isso que eu estou usando o microfone, tá? Não se incomodem, assim, eu sei que só 3, não precisa o microfone. Mas é porque, até por causa de gravação, tudo, então a gente precisa estar com o microfone. Me apresentar rapidamente, eu sou a professora Adriane Werner, sou jornalista, trabalho há quase 30 anos já com jornalismo. Comecei em 1992, então no ano que vem, 30 anos. Mas comecei ainda estava na faculdade, então dá um desconto, né? Não estou tão velha assim, 2 anos de diferença, né? Faz muita diferença. Então, eu não tenho 51, tenho 49, é muita diferença. Então, já há quase 30 anos trabalhando com jornalismo. E boa parte da minha carreira de jornalista eu desenvolvi em televisão. Foram 16 anos trabalhando na RIC, que é... Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Que é a Record aqui no Paraná, né? E quem que é de Santa Catarina? Você. Mas lá também é RIC, não é? Lá também tem... Parece que mudou de nome agora há um tempo. Então, eu trabalhei 16 anos na RIC e lá eu fiz de tudo, né? Entrei como repórter, como eu disse, ainda estava na faculdade. Fui repórter por 3 anos, depois passei rapidamente, quando eu estava grávida, passei rapidamente pela pauta, pela edição. Depois, a maior parte do tempo, eu fui editora-chefe, depois diretora de jornalismo, e desde que deixei a reportagem, também na bancada, então, apresentando os telejornais. Paralelo a isso, né, não sei se vocês já perceberam isso na vida de vocês, mas o jornalista é sempre meio workaholic, sempre meio fominha por trabalho. Então, eu sempre digo, a TV foi o meu primeiro trabalho na área, mas nunca foi o meu único emprego. Eu cheguei a épocas de ter 5 empregos ao mesmo tempo. Mas comecei também a dar aulas muito cedo. Então, já em 97, eu já era professora, tinha 25 anos, e já estava em sala de aula ali. E adoro, né? Adoro estar em sala de aula, essa é a minha realidade desde então até hoje. E aí, como é que surgiu essa ideia da gente trabalhar com treinamentos em comunicação? Eu sempre gosto de contar essa história, porque surgiu dentro da televisão. Eu recebia muitos entrevistados e percebia que, às vezes, esses entrevistados não conseguiam dar tudo o que podiam naquela entrevista, não conseguiam tirar os melhores resultados, porque ficavam nervosos, porque não sabiam onde pôr a mão, porque não sabia se olhava para a câmera, se olhava para mim, que tipo de roupa deveria usar. Então, eu pensei, poxa vida, eu já sou professora universitária, trabalho com comunicação, já tenho tanto tempo de televisão. Eu posso juntar essas 2 habilidades e ajudar essas pessoas. Então, comecei a desenvolver um treinamento que a gente chama de Media Training, que vai fazer parte dos nossos encontros de hoje, de sexta-feira também, porque, claro, que tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar na comunicação parlamentar como um todo, né? Então, comecei a trabalhar com Media Training, que é preparar as pessoas para entrevistas, né? Relacionamento com a imprensa, como falar para o rádio, para a televisão, para o jornal, para a internet. Na época não existia essa força dessa internet, porque isso foi lá em 2004, imagina. E aí, já ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com Media Training, eu pensei, puxa, não adianta só as pessoas estarem preparadas para dar boas entrevistas. Existem tantas outras situações na vida em que a gente precisa falar em público. A gente precisa se defender na comunicação, não só no momento de entrevista. Então, comecei a estudar também, e também já fazer os treinamentos de oratória, a arte e a técnica de falar em público, que também faz parte da nossa conversa de hoje e de sexta-feira. E aí vem um terceiro pezinho desse tripé,
que completa esse guarda-chuva, que eu chamo de treinamentos em comunicação, que vem do mesmo raciocínio. Também não adianta só a gente estar preparado para falar em público. Nós precisamos saber nos portar em público. Então, aquilo que eu falei lá da televisão, que tipo de roupa usar, como é que eu devo me referir ao meu superior hierárquico, ao meu liderado, ao meu colega de trabalho, as relações de trabalho em si, o comportamento profissional. Então, comecei a estudar isso que a gente chama de etiqueta profissional. E esse tripé tem sido assim o carro-chefe dos meus trabalhos desde 2004. E a coisa ganhou corpo. Em 2008 eu decidi sair da televisão para me dedicar mais ao magistério, aos treinamentos mesmo. E desde então tem sido a minha tônica, tem sido o forte do meu trabalho. Eu contei que boa parte da minha carreira foi desenvolvida em televisão, mas hoje a gente vai falar mais especificamente sobre assessoria de imprensa. Envolve tudo isso que a gente está falando também, mas mais especificamente sobre assessoria de imprensa. Também me dedico à assessoria de imprensa desde os primórdios, desde quando comecei a trabalhar em jornalismo. Nessa época que eu disse que eu tive 5 empregos, aí, um deles era como assessora de imprensa de um prefeito aqui da região metropolitana, que é da cidade de Campina Grande do Sul. Fiquei 6 anos fazendo assessoria de imprensa dele. Tive também experiência, depois, quando eu saí da televisão, montei a minha empresa, e uma das coisas que minha empresa faz é assessoria de imprensa. Um dos meus trabalhos hoje em dia, é um trabalho fixo que eu tenho, é com assessoria de imprensa. Eu sou a coordenadora de comunicação da Arquidiocese de Curitiba, então tudo que envolve a comunicação da igreja na cidade passa pela minha mão, né? Então é assessoria de imprensa também. E trabalhei por 1 ano e pouquinho na Câmara Municipal de Campo Largo, que é outro município aqui da região metropolitana, também coordenando a comunicação e fazendo principalmente assessoria de imprensa. Então hoje, o nosso foco principal da nossa conversa, até provavelmente a gente vai usar pouquíssimas ou quase nenhuma das telinhas de PowerPoint ali, porque é muito da nossa conversa, muito da nossa vivência do dia a dia, para falar sobre como nós podemos ter os melhores resultados com o trabalho de assessoria de imprensa. Os 3 são vereadores? Eu já me apresentei, agora eu quero que vocês se apresentem também, né? Renato, você trabalha na assessoria de comunicação? Eu li no seu crachazinho. É porque no sistema daqui, a gente vai fazer a inscrição, não tem lá a minha especificamente essa área. Aí acabei colocando assessoria, né? Mas acabo prestando assessoria tecnológica. Sabe? Entendo. Especialmente agora em época de pandemia, então, né? Você trabalha na Câmara Municipal de Penha. Ótimo. Cidade do Beto Carreiro. Acho que esse é o comentário que todo mundo faz. Ah, você é de Penha, cidade do Beto Carreiro. Legal. Vereadores, prefeitos lá, enfim, todo o pessoal da gestão, eles acabam se chateando muito com os veículos, né, que não dão credibilidade, falando que a Beto Carreiro está na cidade de Penha. Entendo. Então, o pessoal do Brasil afora acha que Beto Carreiro está na cidade de Balneário Camboriú. E aí, então, falta um marketing da cidade, vamos dizer. Então, como eu tenho participado de cursos, toda oportunidade que eu tenho, eu falo que realmente Beto Carreiro é na cidade de Penha. Mas isso é muito legal mesmo, né? Lá, inclusive, desculpa te cortar, imagina. Além do parque tem praias, né? 19 belas praias e todos estão convidados aí. Eba. Muito bom, muito bom. Isso é um pensamento muito legal, esse, desculpa, Renato, né? Um pensamento muito bacana do Renato, porque muitas vezes no nosso dia a dia, a gente esquece de ter esse pensamento de marketing em relação à cidade, em relação ao nosso trabalho diário, em relação à nossa pessoa. E a gente perde muitas oportunidades por causa disso. Então, veja, o Brasil não reconhece que o maior parque temático do país fica na cidade de Penha. Só pensa em Santa Catarina, Balneário Camboriú, é pertinho de Florianópolis, né? Aquele pensamento bem arredondado assim. Então, cada vez que nós pudermos frisar isso na nossa comunicação, a cidade ganha com isso. E, consequentemente, os moradores da cidade também ganham com isso. No nosso dia a dia, muitas vezes a gente faz uma coisa parecida com esse não dar importância. Quando a gente, por exemplo, se desfaz um pouquinho, se diminui um pouquinho,
Muitas vezes a gente faz isso, até por humildade. Eu não quero aparecer mais do que o meu colega. Eu não quero que achem que eu sou metida, que eu sou prepotente, então eu vou ficar mais na minha. A gente pode ser igualmente humilde e ainda assim mostrar a importância do nosso trabalho, buscar o reconhecimento pelo nosso trabalho. Isso é muito importante no dia a dia. Então, até eu falo muito para os meus alunos, por exemplo, o momento de apresentar um trabalho. Se a pessoa chega e diz para mim assim, ai, professora, a gente, olha, teve tanta dificuldade para fazer esse trabalho, o equipamento estragou, as pessoas não queriam dar entrevista, mas a gente fez, tá? A gente fez e vai apresentar.